Eu recriei a capa de um vídeo do MrBeast para te mostrar alguns conceitos de uma boa thumbnail e claro, uma boa thumbnail é aquela que funciona. E criar uma boa capa pode te garantir mais visibilidade. E quem faz as capas do canal do MrBeast realmente é uma fera, se é que você me entende. Eu entendi a referência. E não só a referência, capitão, você também tem que entender que a sua capa precisa conversar com a sua audiência e mostrar a ela um pouco sobre o que é o seu vídeo. Você precisa falar através da imagem e se conectar com o seu título. E se você perceber, o título do vídeo do MrBeast é Fui perseguido por militares, e realmente a sua capa representa o que está escrito no título. Portanto, se você quer fazer capas que te dá a possibilidade de trazer mais visualizações, comece pela ideia da sua capa. O que você quer mostrar com ela? A capa é uma das, ou eu ouso dizer que é a parte mais importante sobre a criação aqui no YouTube. Porque de nada adianta seu conteúdo ser maravilhoso se sua capa não está chamando pessoas para conhecer esse conteúdo maravilhoso. Mas vamos lá, olhando para a capa do MrBeast, podemos ver que precisamos de dois personagens, o militar e o fugitivo, uma parede de blocos, o tanque, o helicóptero e o fundo. Comecei então tirando algumas fotos, tentando fazer a mesma pose da capa. E dá pra ver que algumas ficaram péssimas. Mas a escolhida foi essa aqui. Eu tirei ela atrás de um quadro branco, pois fica mais fácil de recortar. E para recortar essa foto temos algumas opções. Temos o Canva, que foi a opção que eu utilizei, mas o próprio Photoshop também tem essa ferramenta. E eu só optei pela mais fácil, porque aqui é só você clicar em editar foto e na ferramenta remover o fundo. Porém, eu acredito que essa função é apenas para quem paga o Canva, se eu não me engano. Já no Photoshop temos algumas opções para fazer isso. Uma delas é verificar se sua foto está travada com aquele cadeado, que fica bem aqui. Caso esteja, destrave a sua foto arrastando ele para a lixeira. Vá até Janelas, veja se a opção Propriedades está marcada, caso não esteja, marque. E aí vai aparecer aqui no canto e é só você clicar em remover plano de fundo. Mas vamos lá, com o nosso personagem já cortado, abrimos o Photoshop e lembre que sua capa precisa ter 1280 de largura e 720 de altura. Com ele já no Photoshop, a primeira coisa que temos que fazer é inverter a nossa imagem. Pois se você percebeu, o MrBeast está para um lado e eu estou para o outro. Então vamos segurar o Shift e inverter ela. Mas cuidado para não esticá-la ou achatá-la demais. Então eu vou posicionar a nossa imagem aqui e alterar levemente o ângulo dela. Pronto, agora o próximo passo é dar um bom tratamento nessa imagem. E perceba que as capas do MrBeast são bem exageradas. Possuem muito tratamento, os dentes são bem brancos, a boca vermelha, os olhos bem azuis. Mas para começar o tratamento nós vamos clicar em Filtro e depois Filtro de Câmera Raw. Aqui você vai conseguir mexer no contraste, clarear mais a sua imagem, como por exemplo aqui na exposição, se você for muito para a direita, clareia muito a sua imagem, e se você for muito para a esquerda, escurece demais. Portanto, eu vou clarear um pouco a nossa imagem e colocar um pouco de contraste. O interessante aqui é você ir mexendo nessas ferramentas para entender o que cada uma faz. Terminando tudo, eu vou dar o OK e vou continuar com o tratamento da pele agora. Então para tratar a pele eu vou duplicar a nossa camada. Para você duplicá-la, basta você clicar nela com o botão direito e ir até duplicar camada. E o interessante é você sempre nomear as suas camadas para você não se perder, e eu sempre esqueço isso. Então ficamos com o personagem e personagem 2. Agora para dar aquele tratamento que o MrBeast tem nas suas capas, vamos até a camada do personagem 2, clicamos no efeito que colocamos, que é o filtro de câmera RAW, e aqui na textura você vai diminuir. Veja que quando a gente diminui, nossa imagem fica um pouco desfocada. Mas não tem problema, já já a gente conserta isso. Então vai lá na textura, coloca entre 60, 70, vai fazendo testes até ficar do seu agrado. Depois você vai pular para detalhe e aumente a redução de ruído. Aqui novamente, veja como a sua pele fica quando você aumenta a redução de ruído. Eu vou deixar no 30 por enquanto. Caso precise, eu aumento depois. E assim ficou a nossa imagem. O próximo passo é a gente fazer uma máscara nela. Então ainda com o personagem 2 selecionado, clicamos nesse ícone aqui. Perceba que abriu um quadrado branco ao lado. Precisamos inverter a cor desse quadrado para o preto. E para fazer isso, basta você clicar em Ctrl I. Sendo assim, nossa máscara ficou preta e nossa imagem voltou ao normal. Agora que o negócio começa a ficar bom. Deixe nossa máscara selecionada e certifique-se que essa cor desse quadrado aqui esteja branco. E caso esteja em outra cor, mude para o branco. Selecione a ferramenta pincel e comece a passar em nosso personagem. Evite passar nos olhos, cabelo, sobrancelha, barba e boca. Passe apenas na pele.
E não se esqueça de passar também no pescoço. Isso vai tirar um pouco dessas imperfeições que você tem na pele, essas marcas de expressões, vai deixar a sua pele como se fosse um bebezinho. Depois disso, vamos aplicar a luz e a sombra, e para fazer isso você vai clicar nesse ícone, selecione curvas. Pode fazer isso 2 vezes. Nomeie uma de luz e a outra de sombra. Bem, vamos começar com as sombras. Clique no efeito e baixe essa linha escurecendo a nossa imagem. Esse quadrado aqui precisa ficar preto, então novamente clique em Ctrl I. E com o pincel selecionado, pinte as áreas que você quer escurecer. Lembrando que aqui precisa estar da cor branca. Eu pintei o nariz um pouco, a bochecha, um pouco do pescoço e acima dos olhos. Agora é a vez da luz, então clicamos no efeito, só que dessa vez levantamos a nossa linha, clareando a nossa imagem. Novamente invertemos nossa máscara, pegamos o pincel e vamos clarear algumas partes. E é interessante dizer que eu utilizei esse pincel aqui. E para você selecionar ele, clique com o botão direito, vai abrir essa janela, seleciona ele e pode começar a pintar. Eu fui me direcionando pela imagem do MrBeast, então eu clareei as bochechas, o nariz, a testa, entre as sobrancelhas, um pouco embaixo da boca e também um pouco no pescoço. Depois disso eu queria suavizar um pouco essas falhas no meu cabelo, então eu fiz o mesmo processo da sombra, porém desta vez eu deixei mais escuro ainda, e pintei o cabelo. Agora precisamos deixar os dentes brancos bem brancos. Para isso eu fui até saturação, clicando novamente no ícone e selecionando matriz e saturação. Aqui eu selecionei a cor amarela, tirei toda a saturação e aumentei a luminosidade. Cliquei na máscara e inverti ela com o Ctrl I, e com o pincel comecei a pintar os dentes. Logo em seguida, selecionei novamente a ferramenta curva, coloquei nossa linha para cima e o mesmo processo. Inverti a máscara, pincel e bora fazer esses dentes ficarem brancos. E aproveitando, eu já pintei os olhos junto com os dentes. Mas ainda falta a boca. Vamos deixar a boca mais viva, mais vermelha. Para isso, vai até em saturação novamente. Aumentei a saturação para ficar mais vermelho. E novamente o mesmo processo de inverter a máscara e pintar a boca. Mas vamos lá que ainda falta deixar a camiseta preta. Minha camiseta não está preta, então eu preciso deixar ela preta igual a da foto do MrBeast. E para isso selecione matriz e saturação novamente, porém desta vez tire a saturação e diminua a luminosidade, até ficar no seu agrado. Inverta a máscara, selecione o pincel e pinte a camiseta. Tome muito cuidado para não pintar a pele junto com a camiseta. Então assim ficou a nossa imagem, veja como que ela era antes e como ficou depois da gente aplicar esses efeitos. O próximo passo é conseguir a parede de tijolos, e olha que eu passei um tempo procurando essa parede, eu não encontrava, eu procurei no Canva, procurei no Google, mas depois de muito tempo eu encontrei essa daqui. Então vamos lá, vamos colocá-la no Photoshop, porém precisamos tirar esta parte aqui e deixar apenas a parede de tijolos. Selecione essa ferramenta, laço poligonal. Fazendo isso, você vai selecionar a parte que vamos tirar da nossa imagem.
Depois da gente selecionar essa parte que a gente não vai mais usar, que a gente vai tirar, basta você pegar a borracha e apagar a parte indesejada. Sendo assim, vamos tratar agora a nossa parede, a nossa imagem da parede. O MrBeast usa muita cor viva, muito contraste. Então eu deixei ela num tom meio avermelhado, meio alaranjado, e para fazer isto, eu fui novamente em filtro, depois filtro de câmera RAW. E como eu disse, você precisa mexer aqui na cor, nos elementos, vai testando até ficar no seu gosto. Terminando, eu queria deixar essa parte do cimento um pouco mais escura para dar aquele contraste bacana. Então eu clico novamente nesse ícone, seleciono saturação, tiro a luminosidade e um pouco da saturação também. Inverto a máscara novamente, clico no pincel e começo a pintar o cimento. E assim ficou a nossa parede, então é hora de colocar a nossa parede atrás do nosso personagem. Para fazer isso eu selecionei ela junto com os efeitos que eu apliquei, clicando em cada uma segurando o Shift. Clico com o botão direito, seleciono Vincular Camadas e coloquei ela atrás do nosso personagem. Porém perceba que ficou algumas manchas escuras na parede, e isso foi quando nós pintamos a camiseta. E para arrumar isso é muito fácil. Vá até a máscara da camiseta, por isso que é importante você nomear tudo, e eu esqueci de novo. Clique na máscara da camiseta, selecione a ferramenta borracha e apague essas manchas. Só cuidado para não apagar a camiseta, ok? Então assim ficou a nossa capa por enquanto. Agora seria interessante você colocar uma sombra na parede, para ficar mais natural. Então vamos na camada do nosso personagem, clica com o botão direito, opção de mesclagem, vai abrir essa tela, e clicamos em sombra projetada. Clique 2 vezes que você terá acesso a essa janela, onde você poderá mexer na sombra, e olha, eu sugiro que você mexa em tudo, porque é só mexendo que você vai aprender o que cada coisa faz. Mexa no ângulo, na distância, tamanho, opacidade, mexa em tudo. Pronto, foi assim que eu deixei a nossa sombra, agora é a vez do nosso soldado. Procurando no Google a imagem de um soldado, e a melhor que eu encontrei foi essa daqui. Coloquei ele atrás da parede, recuei um pouco a parede e também dei um tratamento básico no soldado, usando o filtro de câmera RAW. Veja que o soldado da thumbnail do MrBeast ele está bem contrastado no verde, mas eu apenas aumentei um pouco o contraste, a sombra, porque se eu fosse pintar ele de verde ia dar muito trabalho, pois ele tem muitos detalhes. Então também adicionei um pouco de saturação e deixei ele assim, até porque essa imagem que eu achei ela já é muito boa. O próximo passo é o nosso background. Então eu peguei essa imagem e coloquei ela no nosso programa, aumentei o tamanho, posicionei e novamente nós precisamos eliminar a parte do céu, pois eu queria apenas utilizar o chão e as montanhas. Então eu fiz o mesmo processo que eu fiz com a parede, com a ferramenta laço poligonal, comecei a selecionar o céu, o mesmo processo que eu fiz com a parede. Depois que selecionei ele, peguei a borracha e apaguei o céu. Após isso eu peguei essa imagem que eu achei do céu no Canva, coloquei atrás da nossa camada do chão e assim ficou. Agora falta o nosso tanque, então eu posicionei o nosso tanque de guerra. E para deixar ele mais natural também precisamos colocar uma sombra dele no chão. E foi aqui que eu tive mais dificuldade de tentar deixar esse tanque mais natural. Pois para mim, por mais que eu mexia, ficava estranho. Tentei por várias formas fazer uma sombra bacana, e quando eu fui mexer no ângulo, também esqueci de desmarcar essa opção aqui. Porque quando você não desmarca e mexe no ângulo, se você já havia utilizado a sombra em outra camada, quando você mexe nele agora, você altera também a sombra daquela camada que você já havia mexido. E aqui eu queria movimentar apenas a sombra do tanque. E perceba que quando eu movimento, a sombra do meu personagem se move também. Mas eu vi uma outra solução mais pra frente, então por enquanto vamos pular essa parte. Nosso próximo item é o helicóptero. Peguei uma imagem de um helicóptero militar no Canva, posicionei ele lá no fundo, cliquei no botão direito, opção de mesclagem, e tirei um pouco da opacidade dele. Depois eu criei uma camada em cima da camada do helicóptero. Para fazer isso, basta você clicar nesse ícone aqui. Com a camada feita e selecionada, eu mudei o meu pincel para a cor branca, selecionei o pincel mais suave e fiz como se fosse uma claridade do sol ali próximo do helicóptero. Veja a diferença com esse efeito e sem esse efeito.
Depois disso eu voltei a mexer com o nosso personagem porque ainda tínhamos coisas para fazer com ele. Primeiro perceba que o MrBeast tem um clareamento aqui desse lado. E para fazer isso selecionamos a camada do nosso personagem, clicamos no botão direito, selecionamos essa primeira opção aqui que eu não sei ler ela muito bem, mas eu vou colocar o nome aqui na nossa tela. Depois dá 2 cliques no contorno e novamente vai mexendo em tudo para você ir aprendendo o que cada coisa faz. Para você aprender, você tem que aprender na prática e é assim que você realmente vai aprender. Depois disso temos o rasgado da camiseta. E aqui também é muito simples. Vamos criar uma camada, clicando nesse ícone, nomeie a camada, ok? Não esqueça, não siga o meu exemplo, porque realmente você vai ficar perdido se você esquecer. Clique na cor do pincel, selecione uma parte da pele do nosso personagem, dá ok e comece a pintar em cima da camiseta, como se a camiseta estivesse rasgada. Agora, para suavizar essa parte, basta você ir novamente na cor do pincel, selecione outro tom de pele um pouco mais escuro e suavize pintando em cima com um pincel mais suave. Bem, depois de você suavizar, você precisa colocar uma sombra nesse rasgado, para dar um ar mais de realismo na nossa imagem. Então podemos criar uma camada nova. Vamos colocar a seta no meio das duas camadas. Apertando Alt vai aparecer esta seta aqui. Clicamos e agora tudo que a gente fazer na camada de cima vai afetar somente a camada de baixo. Então selecionamos a cor preta do pincel. Com o botão direito em cima da nova camada que acabamos de criar, selecionamos luz indireta e quando pintamos com o pincel teremos esse tom semelhante a uma sombra na pele do personagem. Ok, terminando, nossa capa está quase pronta. Eu só mexi novamente um pouco na sombra do personagem. E precisamos da escrita do MrBeast. Nessa parte eu escrevi aqui no programa mesmo usando a ferramenta da escrita, coloquei a cor azul, arrumei a posição, porém a fonte era diferente. Eu pesquisei qual era a fonte que o MrBeast usava em seus textos, mas no meu Photoshop não tinha. E eu não quis baixar uma fonte, então eu procurei a escrita no Google e encontrei essa imagem. Coloquei ela no Canva, tirei o fundo, enquadrei ela e baixei com um fundo transparente. Depois coloquei no Photoshop na posição certa e para mudar a cor eu criei uma outra camada, apertei o Alt novamente para vincular as duas camadas. Lembra agora que tudo que eu faço na camada de cima altera nas proporções da camada de baixo. Coloquei meu pincel na cor azul e pintei. Depois só alterei o ângulo um pouco. Agora lembra daquele tanque de guerra, aquele bendito tanque de guerra? Eu estava procurando uma solução para deixá-lo mais natural. Foi aí que eu tive a ideia de colocar uma poeira próximo da sua roda. Então eu fui até o Canva e encontrei esta foto de poeira. Eu achei que ficou melhor do que só colocar a sombra no chão. Logo em seguida eu fiz o mesmo clareamento que eu fiz no nosso personagem, no militar. Depois eu criei uma camada nova, vinculei ela com a camada do militar e pintei com o pincel da cor preta nessa parte aqui. Também clareei essa parte do nosso muro. Clicando na camada do muro, botão direito, primeira opção, contorno e coloquei a cor branca. E nesse momento eu salvei a nossa capa, fechei o programa e lembrei que o rosto do MrBeast está meio sujo, com uma sujeira. Então eu fui até o Google e encontrei essa imagem. Coloquei nossa capa novamente no programa, selecionei a camada da imagem, botão direito, e no modo de mesclagem coloquei multiplicação. Veja quando eu coloco multiplicação, a parte branca desaparece. Então eu diminuí a opacidade. Sendo assim, eu apaguei as partes que eu não queria e dupliquei algumas partes. E assim ficou o resultado. Bem, quanto mais você testar, mexer nas ferramentas do Photoshop, mais você aprende e melhor suas capas vão ficar. E lembre, você precisa buscar melhorar. E se for o caso que seu conteúdo esteja bacana, mas mesmo assim você não está conseguindo crescer o seu canal, eu sugiro que você separe um tempo para aprender técnicas novas para usar na hora de criar suas thumbnails.
Mais pra frente eu quero fazer o desafio da capa com vocês, então se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like e comenta. Comente para que eu saiba se você gostou desse tipo de conteúdo, se é para eu continuar trazendo edições de capa, edições de vídeo, para ajudar vocês a criar capas e vídeos para os seus canais. Bem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e bora crescer juntos!